Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Maravilha. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus por vocês. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Vamos agradecer a Deus. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, nos reunimos, nos congregamos como a Igreja de Cristo para receber a graça e o apostolado, para receber manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, para receber ministração angelical. Está escrito, Paulo disse que não recebemos o Espírito que provém do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Em nome de Jesus Cristo, a minha oração, o meu rogo a Ti, a minha intercessão é pela Tua igreja, para que seja revelada a Tua palavra, para que haja o perfeito entendimento que só o Senhor pode dar. Por isso que o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. E eu, entendendo isso, recorro a Ti, para que o Senhor faça, mais uma vez, como muitas das incontáveis, e como fez também com Lídia, que abriu o coração dela. Como em Lucas 24:45, o Senhor abriu o entendimento para que compreendessem a Tua palavra. Sei que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que podes fazer isso, abrir o entendimento, dar revelação, dar sabedoria, fazer entender a Tua palavra. Eu oro, eu intercedo pelos Teus filhos, pela Tua igreja, pelos Teus escolhidos, pelas Tuas ovelhas, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada com um perfeito entendimento espiritual, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Abba Pai, glória a Deus. Graça e paz, igreja, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você que está aí no Facebook ao vivo, que está comigo também no YouTube ao vivo. Graça e paz. Deixa eu dar uma reguladinha no som aqui para melhorar. Pronto. Graça e paz. Deixa eu dar um aviso aqui breve. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Quarta-feira hoje. Sábado, dia 18, terceiro sábado do mês, teremos aqui culto de oração profética. Sábado é noite de oração no MGA, tá? Paulo disse, orai sem cessar e sempre no terceiro sábado, anote aí, sempre, todo mês, o terceiro sábado do mês, temos culto de oração profética. Culto de oração, de intercessão, de manifestação do Espírito Santo, de dons espirituais. Então, o terceiro sábado do mês, nós reservamos para fazer uma reunião de oração, de intercessão. Para a glória de Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Você está convidado, tá? Venha estar conosco sábado às 18 horas, 6 horas da tarde, aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Sábado que vem, dia 18 de setembro, é o terceiro sábado do mês, culto de oração profética. Venha estar conosco, tá? Não há alguém na terra que não precise orar. Como também não há alguém na terra que não precise de oração. São duas coisas diferentes. Não há alguém na terra que não precise orar, e não há alguém na terra que não precise de oração. Então coloque a sua fé em prática, venha estar conosco sábado, às 6 horas da tarde, culto de oração profética. Talvez você precise de uma cura. Talvez você precise de um milagre. Talvez você precise de Deus. Talvez você precise de que Deus se manifeste. Então, não há alguém que não precise orar. E não há alguém que não precise de oração. Então, talvez você precisa, se não é para você, é para alguém. Ou por alguém.
Um centurião foi até Jesus e disse para ele que o servo dele estava doente de cama. E que se Jesus fosse até lá, aquele servo ficaria curado. E Jesus deu uma palavra para aquele homem e o servo foi curado. Então a Bíblia está repleto de textos onde mostra cura, sinais, prodígios, milagres, maravilhas. O Espírito Santo manda dizer, não há ninguém que não precise orar. E não há ninguém que não precise de oração. Todos precisam orar e todos precisam de oração. Por isso, aqui no MGA, reservamos o 3º sábado do mês só para isso, tá? É uma reunião de oração. Tem ministração da palavra, né? Tem louvor, mas é uma reunião de oração. Sábado que vem, dia 18 de setembro, às 6 horas da tarde, aqui no MGA, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Vem! Não há ninguém que não precise orar. Não há ninguém que não precise de oração. Sábado, culto de oração profética. Amém? Glória a Deus. Abençoados, o apostolado de hoje será muito maravilhoso. O tema do apostolado hoje, entendendo Romanos 13. Então pega aí, Bíblia, papel e caneta. Entendendo Romanos 13. Nós vamos ministrar essa palavra, cuja mesma eu já orei, já intercedi para que Deus, segundo a sua graça, nos dê sabedoria, entendimento e revelação. Quem pode falar amém? Glória a Deus pela sua vida. Entendendo Romanos 13. Bíblia, papel e caneta. O tema de hoje, entendendo Romanos 13. Amém? Vamos começar? Vamos nos alimentar? Hoje haverá muita revelação, porque o livro de Romanos é um livro repleto de revelação da graça e do apostolado. Na verdade, é preciso que todos aprendam, entendam e compreendam que o apostolado não está em um versículo apenas, ou em uma carta, ou em um livro apenas. É bom você escrever isso. O apostolado, ele é um entendimento das 14 cartas de Paulo. Então, Paulo escreveu de Romanos a Hebreus, 10 cartas para a igreja e 4 cartas ministeriais. 1º, 2º Timóteo, Tito e Filemão. Então, 10 cartas para a igreja, mais 4 cartas ministeriais, 14. Essas 14 cartas contêm o apostolado. Está claro ou não está claro? Entendeu? Então, o apostolado não é um versículo. O apostolado não é um livro de Paulo. O apostolado são as 14 cartas de Paulo que nos traz um entendimento. Por exemplo, eu não preciso nem citar o livro e o versículo, mas Paulo diz que pela graça somos salvos, por meio da fé, e que isso não vem de nós, é um dom de Deus. Isso faz parte do apostolado. Eu não preciso citar o livro, o capítulo e o versículo, mas Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é. Então isso faz parte do apostolado. Só que o apostolado não é só esses 2 versículos. O apostolado é um conjunto de versículos que estão nas cartas de Paulo, que nos traz um entendimento. Então, o apostolado é um entendimento de tudo que Paulo escreveu. Não adianta você falar, eu estou debaixo do apostolado porque Paulo disse que pela graça sois salvos. Mas Paulo não falou só isso, não é? Eu estou debaixo do apostolado porque Paulo disse que nenhuma condenação há em nós que estamos em Cristo. Mas Paulo não falou só isso. Então o apostolado é um conjunto, é um entendimento de tudo que Paulo falou. Resumindo, tudo que Paulo falou é o apostolado. Amém? Então, ora ele falou que você é salvo pela graça, é uma palavra gostosa de se receber. Mas ora Paulo também exorta. Tem hora que Paulo chega junto, ele aperta o sapato, pega um pouco no calo, mas e aí? Então tira o calo, né? Vai no podólogo e tira o calo. Porque o certo é você tirar o calo e não tirar o apostolado. Porque o apostolado eu não posso tirar. Se está pegando no seu pé aí, então tira o calo, né? Mas o apostolado eu não posso tirar. Entendendo Romanos 13,
Romanos 13, versículo 1, começando agora. Romanos 13, verso 1, tema de hoje, entendendo Romanos 13. Se estiver escrito, eu creio. Eu só vou ler. Não foi eu que escrevi, foi Paulo. Faz parte do apostolado. Vamos entender Romanos 13. Verso 1. Olha como que Paulo já começa. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Quem recebe? Então, você não pode falar, eu recebo porque eu sou salvo pela graça, mas eu não me submeto às autoridades. Peraí, aí você não pode falar que está debaixo do apostolado. Por quê? Aquele que diz que pela graça você é salvo, Efésios 2,8, também diz que toda pessoa deve estar sujeita às autoridades superiores, Romanos 13,1. Está pegando o entendimento onde que eu quero chegar? O apostolado é um conjunto. Você não pode receber uma parte e não receber outra. Por isso que eu falo, tem pessoas que saíram do apostolado, foram além do apostolado. Isso é um erro gravíssimo, né? Romanos 13:1, toda pessoa esteja, sublinha aí, ó, esteja sujeita. Paulo fala de submissão. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. O juiz é uma autoridade superior. O policial, o delegado, o sargento, ele não é uma autoridade superior? Então o que o apostolado diz? Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Como assim, Paulo? Paulo diz, as autoridades que há, sublinha aí, ó, foram ordenadas por Deus. Interessante que nessas autoridades que há até autoridades que são incrédulas. Nessas autoridades que há, com H, autoridades que existem, há autoridades que pode dizer que são ateus, que não creem em Deus. E é interessante, né? Não, interessante que a autoridade fala que não crê em Deus, mas está escrito que foi Deus que colocou ele lá. Mesmo que ele não crê, está mudando o que para Deus? Não está mudando nada. Por isso que eu fiz aquela mensagem, está no nosso canal no YouTube. Eu fiz aquela mensagem. O modo como cremos não altera o que Deus estabeleceu. Ficou claro aí? É um tema, tá? Procura depois aí no YouTube. O modo como cremos não altera o que Deus estabeleceu. Por exemplo, tem igreja que morre de pé junto, que quem não se batizar nas águas não vai ser salvo. Não tem igreja que fala isso? Mas Paulo também diz em Romanos 6,3 que nós já fomos batizados em Cristo. E Efésios 2,8, por isso pela graça somos salvos. Não, eu não creio assim. Não tem problema. Você não crê assim, mas o modo que você crê ou não crê não altera o que Deus já estabeleceu. Romanos 6,3 diz que já fomos batizados em Cristo. Quer você aceite ou não. Romanos 6,3, Paulo foi claro em dizer que nós fomos batizados em Cristo. Quer você entenda ou não, quer você aceite ou não, para Deus não vai mudar nada. Muda para você. Que se você aceitar, se você entender e compreender, você não vai viver mais de obras mortas. Você não vai pegou? Você não vai viver de obras mortas. Ah, pastor, eu estou aqui fazendo jejum para Deus me abençoar. Faz 5 anos que eu faço jejum para Deus me abençoar. Isso é uma obra morta. Porque Deus já te abençoou em Cristo. Efésios 1,3. Então esses 5 anos de jejum não valeu para nada. Ah, mas eu fiz um jejum e eu recebi uma bênção. É verdade? E o dono da Mercedes que não fez nenhum jejum e ele é o dono da Mercedes? Ah, mas eu fiz 3 meses de jejum e eu recebi uma bênção de Deus. E o Enzo Ferrari, o dono da Ferrari, ele não fez nenhum jejum e ele só é o dono da Ferrari. Está me entendendo? A questão é que o ser humano, ele associa o que ele recebe ao que ele fez. Entendeu o que eu falei? Diga comigo, o ser humano, ele associa o que ele recebeu com o que ele fez. E ele pensa o quê? Que ele recebeu porque ele fez. E o dono da Ferrari que não fez nada? E o dono da Mercedes que não fez nada? Ele só é o dono da Mercedes.
na face da terra. Como que você me explica isso? Então, Romanos 13:1, não há autoridade que não venha de Deus. O que eu acho tremendo na soberania de Deus, que existe autoridades que não creem em Deus. E Deus não está nem aí que ele não crê nele. Foi ele que colocou lá. Corre para Romanos 9. Olha aí Romanos 9. Olha como que Paulo deixou claro esse assunto. Romanos 9. Já estudamos sobre isso. Vamos só dar uma lembrada. Olha Romanos 9, verso 15. Romanos 9:15. Paulo falou: pois Deus diz a Moisés, ô Moisés, Romanos 9:15, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí Paulo interpretou, Romanos 9:16, assim pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas, sublinha aí, mas de Deus que se compadece. Em outras palavras, depende de quem? De Deus. Eu não creio em Deus, vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Olha lá Romanos 9:17. Vê Romanos 9:17. Porque diz a Escritura a Faraó, Deus falou, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Esse para que o meu nome seja anunciado, esse foi o propósito de Deus. Ele até explicou, ele não tinha obrigação de falar isso. Ele podia falar assim, para isso mesmo te levantei. Acabou. Quem que levantou o faraó? Deus. Para isso mesmo te levantei. E acabou. Mas Deus é tão bom que ele falou, Romanos 9:17, para isso mesmo te levantei, para em ti. Aí ele começou a explicar por que ele levantou o faraó. Ele começou a explicar por que ele endureceu o faraó. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tá bom assim? Só faltou falar isso. Agora deixa eu falar algo para vocês aqui, antes que eu volte em Romanos 13. Romanos 9:15, pois ele diz a Moisés. Isso quer dizer o quê? Paulo ia citar o que está escrito. Aí Paulo citou, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem... Paulo está citando o Êxodo 33. Diga comigo, em Romanos 9:15, Paulo está citando Êxodo 33, 19. Entendeu? Isso em Romanos 9:15. Agora diga, em Romanos 9:16, diga isso. Paulo não está citando nada. Diga, ele está interpretando. E como que Paulo interpretou o que ele leu? O que Paulo leu? Paulo leu Êxodo 33, 19 e escreveu em Romanos 9:15. Está entendendo? Paulo leu, porque Paulo tinha as escrituras, está claro? Paulo leu o Êxodo 33 e citou para os romanos em Romanos 9:15. Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O Paulo escreveu para os romanos o que Deus disse para Moisés. Você entendeu? Paulo escreveu em Romanos 9:15 o que Deus disse para Moisés em Êxodo 33, 19. Aí Paulo, o que ele fez? Interpretou o que Deus disse para Moisés. O que Paulo falou? Então se é assim, 16... não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então a graça e o apostolado já está o quê? Já está interpretado. Está claro ou não está claro? Está claro? Diga comigo, a graça e o apostolado revelado a Paulo já está o quê? Já está interpretado. Você vai ler aqui a graça e o apostolado, você não vai encontrar Paulo falando nenhuma vez que Jesus veio no ano 70. Nenhuma vez você encontrar isso. Nem dá a entender. Claro que não. Porque Paulo não ficou citando, no ano 30, no 40, no 50. Paulo não ficou citando isso. Paulo falou, o mesmo Senhor descerá do céu. Quando, Paulo?
Paulo falou, olha, lembra o que ele disse lá em Marcos, ó, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Lembra? Nem os anjos, só o Pai. Então, eu sei de uma coisa, Tessalonicenses 4, o mesmo Senhor descerá do céu com grande glória e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados e então estaremos para sempre com o Senhor. Quando, Paulo? Então diga essa frase, a graça e o apostolado já está interpretada. Diga, esse é o fundamento que Paulo pôs. Corre em 1 Coríntios 3, depois de Romanos. O fundamento que ele pôs é a graça e o apostolado. Igrejas e pastores que saíram do apostolado, tem nada a ver com isso. Os que estão falando besteira por aí, falando coisas que Paulo não falou, tem nada a ver com isso. Eu não respondo por eles. Tem nada a ver com isso. 1 Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa. Amém? Posso falar? O Espírito Santo está mandando falar uma coisa. Olha quantas igrejas existem na face da terra. Não vou nem falar no Brasil. Não vou nem falar no Brasil. Olha quantas igrejas e ministérios sérios que existem na face da terra. Existe ou não existe ministério sério? Tudo bem. Olha, pela terceira vez, olha quantas igrejas existem na face da terra. 99% crendo na volta de Jesus. 99,9% crendo na volta de Jesus. 0,1% dizendo que ele já voltou. Quem crê em Deus? E você acha que Deus ia deixar 99,9% do seu povo enganado ou equivocado? Sendo que Deus disse em Romanos 9,33, quem nele crê não será confundido. Quem entendeu? O Espírito Santo está mandando falar de novo. Tem alguém aí que precisa ouvir. Está mandando falar de novo. Olha todas as igrejas na face da terra. Não estou falando as igrejas de São Paulo, as igrejas do Brasil. Olha todo o povo de Deus na face da terra. O povo, independente de denominação. Entendeu? 99,9% desse povo crê na vinda do Senhor. Aguarda a vinda do Senhor. Não sabe que dia. Ninguém pode falar, vai ser amanhã, vai ser a semana que vem, vai ser... Ninguém pode falar, então aguarda. 99,9%. Não é? Qual crente que não está aguardando a vinda do Senhor? Não vou falar todos. A maioria, 99,9%. Aguardando a vinda do Senhor. 0,1% diz que Jesus já voltou. Alguns aí, uns 3 ou 4 que falam isso aí. Você acha, uma pergunta que eu vou fazer. Você crê que Deus, por mais de 2000 anos, deixaria o seu povo, que tem orado, que tem buscado a Deus, que tem louvado com sinceridade de coração, com inteireza de coração, com retidão. Você acha que Deus ia deixar o seu povo enganado ou equivocado por mais de 2000 anos, sendo que ele diz, quem crer em mim não será confundido, e o povo está crendo nele? Claro que não tem lógica, nenhum jumento não vai crer nisso aí. Se Jesus tivesse voltado, então 99,9% do povo de Deus foi enganado pelo próprio Deus. O que eu não posso crer na minha sã consciência, na minha razão, porque esse não é o Deus da Bíblia, que ia deixar ou permitir o seu povo enganado, equivocado por mais de 2000 anos. Só quem entendeu. Esse não é o Deus da Bíblia. Para depois de mais de 2000 anos, o que eu falei? Para depois de mais de 2000 anos, Deus falar, ó, eu já voltei lá atrás, tá? Aí o povo fala, mas Senhor,
Quantos que nasceram, cresceu e morreu, o Senhor deixou tudo eles enganados? Que Deus que o Senhor é, hein? Aí ele fala assim, que Deus que eu sou o Deus de Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ele não enganou ninguém. Ele não deixou ninguém enganado nem equivocado. Enganado e equivocado está 3 ou 4 aí com falsas interpretações. Fora do apostolado, além do apostolado, interpretações pessoais, teses teológicas, sem fundamento no apostolado. Ou seja, Paulo não falou isso. Não, mas aqui dá a entender. O que dá a entender para você não é o que Paulo falou. A sua sorte é que Paulo não está aqui para falar que você está errado. Paulo não está aqui, então você pode falar o que você quiser falar, né? Não é? A pessoa pega a Bíblia e ela fala o que ela quiser falar. Coríntios 3:10. Quem recebeu a revelação, recebeu. Quem não recebeu, não posso fazer nada. Falei 2 vezes. Coríntios 3:10. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor. O que Paulo pôs? O fundamento. Qual que é o fundamento? A graça e o apostolado, que está em Jesus Cristo. A graça, o próprio Jesus Cristo. E o apostolado, o ensino do que ele fez na cruz por nós. Nos salvou, nos comprou, nos reconciliou. Isso aí é o ensino. O apostolado, quer escrever isso? Diga comigo, o apostolado é o ensino da graça de Deus em Cristo. Vou esperar você escrever. Diga comigo, o apostolado é o ensino da graça de Deus em Cristo. Mateus trouxe o apostolado? Não, porque ele não ensinou a graça de Deus em Cristo, ele era antes da graça. Tiago trouxe apostolado? Não. Porque mesmo ele na graça, depois da graça, ele não recebeu o Coríntios 3:10. Ele não recebeu essa graça que Paulo está falando. Está claro ou não está claro? O que chegou um pouquinho da graça, entre os 3, entre Pedro, Tiago e João, o que chegou um pouquinho perto da graça foi Pedro. Porque eu já li em Gálatas 1 que Paulo esteve com Pedro 15 dias. O que fica claro, dando a entender que nesses 15 dias, Paulo instruiu a Pedro sobre a graça de Deus em Cristo. Por isso que 1 Pedro, 2 Pedro, ele já tinha mudado a sua linguagem. Já não era aquele Pedro que tinha negado Jesus. Quem entendeu? Mas não era perfeito no entendimento como Paulo. Porque Paulo foi arrebatado até o 3º céu. E o Pedro ouviu a graça só 15 dias. Então não dá nem para esperar muito de Pedro, né? Até chamou de eleitos, até chamou de nação santa. Estava indo legal. Mas depois ele falou, cuidado que o diabo está ao seu derredor. Pô, Pedro, você estava indo tão bem, meu. Quer dizer, deu um deslize. Coríntios 3:10, Paulo falou, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. O que eu estou fazendo aqui? Edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Ou seja, quando eu prego o que Paulo pregava, eu estou edificando sobre o fundamento que ele... Paulo não falava pela graça sois salvos? Olha lá, você é salvo pela graça. Olha lá escrito lá. O que eu estou fazendo? Edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Agora, eu não posso falar uma coisa que Paulo não falou. Você acha que eu sou louco? Paulo disse em Coríntios 3:10, ninguém pode pôr outro fundamento. Verso 11, Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento. O que é pôr outro fundamento? É ensinar o que Paulo não ensinou. Por isso, em Coríntios 11, verso 1, ele disse o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que ele está falando? Pregue o que eu preguei. Ensina o que eu ensinei. Se eu não preguei, você não pode pregar. Se eu não ensinei, você não pode ensinar. Se Paulo não falou, como é que eu vou falar? Se ele não falou. E foi ele que pôs o fundamento. Glória a Deus. Por isso, para terminar, Coríntios 3:10. Olha lá, Coríntios 3:10. Veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, presta atenção. Não vai falar coisa que eu não falei. Está claro para vocês? Por isso que o MGA segue a risca o apostolado. O MGA segue a risca o apostolado. O que Paulo falou? Que o mesmo Senhor descerá do céu. Ele já desceu. Então essa Bíblia não serve para nós. Então nós precisamos de uma Bíblia que diz, o mesmo Senhor já desceu do céu. Senão nós estamos sendo enganados.
Oh, se ele já desceu e a Bíblia diz descerá, então nós estamos sendo enganados. Precisamos de uma outra Bíblia. E para ter uma outra Bíblia, alguém teria que ser arrebatado de novo para ir no terceiro céu. O que já aconteceu com Paulo. E ele disse, eu pus o fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento. Traduzindo, não vai ter outra Bíblia. Se não vai ter outra Bíblia, não é a Bíblia que está errada. É quem está falando isso que está errado. Não a Bíblia. Porque a Bíblia não diz voltou, a Bíblia diz voltará. Está claro ou não está claro? Só se está claro. Agora, se diz voltará e já voltou, então a Bíblia está errada. Não, porque aí tem que interpretar. E quem é analfabeto que não sabe interpretar? E o índio que mora no meio da aldeia que não sabe nem ler? Como é que faz com eles? E a pessoa que mora no sertão que não tem Bíblia? Como é que vai fazer com essas pessoas? Que já nasceu, cresceu e morreu. Todos enganados? E os que sabiam ler e leram voltará? Morreram enganados? Se já voltou, está escrito voltará. Se já voltou, então tem que ter uma outra Bíblia. Hã? Só que Paulo foi claro. Vamos terminar? Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ou seja, ninguém pode falar outra coisa. Ninguém pode falar outra coisa. Verso 10. Eu pus o fundamento, Paulo falando, eu como sábio construtor, pus o fundamento. E ninguém pode pôr outro. Está claro ou não está claro? Só se está claro. Agora, quem está outro pondo fundamento, tenta pôr no outro, é problema de quem está pondo outro fundamento. Eu não sou Maria, vai com as outras. Hebreus 13:9. O que eu disse? Paulo disse, cuidado com doutrinas várias e estranhas, hein? Hebreus 13:9. Cuidado, não vos envolveis com doutrinas várias e estranhas. Como é que, por mais de 2000 anos, todo o povo de Deus na terra aguardando a vinda do Senhor, aparece alguém dizendo que ele já veio? Isso é doutrina várias e estranha. É ou não é estranho? Ué, por mais de 2000 anos, Deus deixou o povo enganado? Que Deus que é esse? Então, Hebreus 13:9. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Paulo disse, bom é que o coração se fortifique com a graça. Que graça? Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Agora veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Cristo quer dizer graça. Graça e apostolado. Apostolado de Paulo, graça de Deus. Ninguém pode mexer nisso. Amém? Essa é a graça e esse é o apostolado. Quem crê, crê. Quem não crê, cai fora. Mas essa é a graça e esse é o apostolado. Posso ouvir um amém? Quem crê, crê. Quem não crê, cai fora. Não tem problema nenhum. Só que essa é a graça. E esse é o apostolado. Eu não posso mudar. Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento. Eu não posso mudar. Está escrito voltará e alguém fala que já voltou. Eu não posso mudar. Não, porque aqui... então você vai interpretar? Então Paulo estava errado. Então você vai interpretar o que ele já interpretou. Então não preciso da Bíblia. Eu preciso de você então. E se você morrer, como é que faz? Porque se o homem morrer, a palavra de Deus permanece para sempre. Mas se tem que ser interpretado pelo homem... e não pelo que Paulo disse, então Paulo não valeu para nada. Se Paulo não valeu para nada, o Espírito Santo errou, porque foi o Espírito Santo que revelou para Paulo. E agora? Não, vamos fechando o cerco. Porque nós não estamos brincando de igrejinha e não tem nenhuma criança aqui, né? Vamos voltar para o nosso assunto? Romanos capítulo 13. O tema de hoje, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu não falei com os bodes, eu falei com as ovelhas. João 10:27, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem quiser seguir o lobo, ele está por aí.
Quem quiser seguir Jesus, ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Quem é ovelha vai seguir o que está escrito. Bode vai seguir o lobo. Pode ter certeza. A ovelha vai seguir o que Jesus falou. O que Jesus falou? É o que está escrito. Que não pode ser mudado. Não tem cabimento mudar. A palavra que foi escrita, agora tem que mudar ela. Imagina de tempo em tempo mudar a palavra. Hã? Eu tenho uma Bíblia lá em casa de 1901. Eu tenho 53 Bíblias. Dentre elas eu tenho uma de 1901. 66 anos antes de eu nascer. Eu não tinha nem nascido. Para ninguém falar: ah, você que está falando. Não. Eu não tinha nem nascido. Bíblia de 1901. E eu falei: deixa eu ver se ela tem Hebreus 2,14. Não é que tem? Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder do império da morte, isto é, o diabo. 66 anos antes de eu nascer, já estava escrito que o diabo tinha sido aniquilado pela morte de Jesus. Então não é minha aí, não é minha interpretação, já estava escrito. E ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Não é porque eu não tinha nascido que não era verdade. Quando eu nasci, já estava escrito. Eu vou mudar? Eu não posso mudar. Eu nasci em 67. A Bíblia de 1901. Quando eu fui ler, pois é pela graça que sois salvos. Eu não posso mudar. 66 anos antes de eu nascer, já estava escrito que a salvação era pela graça. Como é que eu vou falar que agora não é? Se já estava escrito antes de eu nascer. Eu não posso mudar. Isso é o que Paulo diz. Ninguém pode pôr outro fundamento. Só se está claro. Esse é o MGA. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Amém? Voltando no meu assunto, Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aí Paulo foi mais claro. Verso 2. Pois quem resiste à autoridade, é bom você sublinhar, ó, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Por isso que eu prego o que está escrito. E não o que eu penso, o que eu acho, ou o modo que eu creio. Interessante você frisar isso. Eu não prego o modo que eu creio. Eu não prego o modo que eu penso. Eu prego e ensino o que está escrito. Se tiver alguma coisa errada, está em mim, não no que está escrito. Se tem alguma coisa errada, está em mim, não está na palavra. Então eu não prego o que eu acho. Eu não prego. Por isso que os batistas não pregam o batismo em Cristo. Porque eles são batistas. Ou seja, eles só pregam o que eles creem. Você entendeu? Por que a Assembleia de Deus não prega o batismo em Cristo? Só prega o batismo em águas. Por quê? Sendo que o batismo em Cristo está na Bíblia. Romanos 6,3, Gálatas 3,27. Por que eles não pregam o batismo em Cristo se está na Bíblia? Porque eles só pregam o que eles crêem. Eu não prego o que eu creio, eu prego o que está escrito. É diferente. Você entendeu? Eu não estou pregando o que eu creio, irmão. Eu creio na palavra. O que a palavra diz? Ela diz aqui. Então é isso aqui. Mas eu pensava. Então você pensava errado. É assim, é assim. Eu não posso mudar. Quando eu prego numa igreja fora, eu não estou pregando o que nós cremos no MGA. Eu estou pregando o que está escrito na Bíblia. Consegue entender? Quando eu prego numa igreja fora, eu não estou levando doutrina do MGA. Porque o MGA não tem doutrina. O MGA crê na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? O que diz a palavra? Diz muita coisa. O que tiver escrito eu vou crer. O que está escrito? Está escrito que Deus criou macho e fêmea. Gênesis 1, Gênesis 2. Então é isso que eu creio. O que está escrito? Está escrito que Deus criou os céus e a terra. Então eu creio. Mas você não crê que o mundo foi de uma explosão atômica? Eu creio no que está escrito. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É nisso que eu creio.
Estou crendo no que está escrito. O que está escrito em Romanos 6,3? Que nós fomos batizados em Cristo. Então estou crendo no que está escrito. Não é doutrina do MGA. É que no MGA, se tiver escrito, eu creio. Romanos 13, verso 2. Romanos 13, 2. Pois quem resiste à autoridade, resiste ao que Deus estabeleceu, né? Resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Não é condenação de ir para o inferno. Qual condenação que é? Se você resistir à prisão de um delegado, de um soldado, a borracha vai comer. Se você resistir à ordem de prisão de um delegado, você vai sofrer a condenação. Se você dá tapa na cara de um delegado, você está perdido. Se você desacato a um juiz, você está perdido. O Paulo está explicando o quê? O juiz é uma autoridade colocada por quem? Por Deus. Você resiste ao que Deus colocou, você vai trazer condenação sobre a sua vida. Ficou claro ou não ficou claro? É isso que Paulo está falando. Romanos 13, verso 3. Aí ele começa a explicar. Pois os magistrados não são terror para as boas obras. Como assim, pastor? Irmão, quem não deve, não teme. É isso que Paulo está falando. Os magistrados não são terror para as boas obras. Se você está vivendo em paz, se você vive direito, se você é honesto, você não usa drogas, você não é traficante, você não é bandido, você não é assaltante, você não é estuprador. Então, a polícia, o delegado, não é para punir quem anda correto. É o que Paulo está falando. Ó. Romanos 12, 3. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quem tem que ter medo da polícia é o bandido, não sou eu. Eu não sou bandido. Amém? Nossa, não, a polícia. Agacha por quê? Eu não fiz nada. Eu estou indo para a igreja com a minha Bíblia. Por que eu vou agachar do quê? Eu não fiz nada. E se é um bandido que roubou o celular, roubou um carro agora? Agacha, polícia. Ah, então é um terror para eles. Para quem pratica coisas más. Está escrito? Tá claro aí? Romanos 13, versículo 3. Queres não temer a autoridade? Diga, eu quero não temer a autoridade. O que o apostolado diz? Mata uma pessoa, amém? Rouba um carro. Seja um assaltante. Queres não temer a autoridade? O que Paulo diz? Faze o bem, ué. Quem recebe? Olha o que o apostolado ensina, hein? Você quer andar de cabeça erguida? Queres não temer? Olha o soldado com 38, olha o batalhão com aquela metralhadora. Estou morrendo de medo. Mas eu não fiz nada, por que eu tenho medo? Queres não temer a autoridade? Romanos 13, verso 3. Faze o bem e terás o louvor dela. O policial vai falar, boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Com revólver, com espada, com cachorro, vai estar com metralhadora. Ele vai falar, boa noite, senhor. Boa noite, senhora. E você vai ter o louvor da autoridade. Mas se você andar errado, a borracha vai comer. Hã? Está claro ou não está claro? Porque a autoridade foi colocada por quem? Por Deus. Romanos 13, 4. Diga assim, por que é assim, pastor? Romanos 13, 4. Porque ela quem? A autoridade é ministro de quem? De Deus para quê? Para o teu bem. Diga comigo, a autoridade que Deus colocou na terra é ministro de Deus para o meu bem. Circule, mas, na sua Bíblia, Romanos 13, 4. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Se trocar tiro com a polícia, vai levar bala. Ué, você está mal intencionado. Está querendo roubar um carro, está querendo assaltar uma pessoa, está com um revólver, está armado com a arma raspada, não é legalizada. Mas, Romanos 13, 4, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Algumas Bíblias dizem, não traz debalde a espada. Ela quem? Diga, autoridade. Ela é ministro de Deus, agente, sublinha, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Tá claro ou não tá claro? Desce a borracha no vagabundo. Posso ouvir um amém? Assaltantes, quer que o assaltante seja tratado como? Com um chazinho e bolacha?
O que vem para a igreja orar, louvar a Deus, servir a Deus, esse vai para a cadeia. E o bandido, assaltante, estuprador vai para onde? Para a praia, tomar sol com água de coco? Coisa errada aí, né? Hã? Então a autoridade, Romanos 13, verso 4, ela é agente da ira para castigar o que pratica o mal. Então não tem dó de bandido vagabundo não, hein? Ai, pastor, coitado dele. Coitado, o que ele fez? Ele foi assaltar e matou. Eu vou ter dó, coitado, agora ele vai se lascar. Ó. A polícia, o delegado, o juiz, é agente da ira, Romanos 3,4, para castigar o que pratica o mal. Está claro ou não está claro? Essa é a graça e esse é o apostolado. Pegou meu filho assaltando, agora ele está preso, ora por ele, para ele sair da cadeia? O que o juiz falou? O juiz falou que ele roubou e matou, é latrocínio, roubo seguido de morte. Roubou e matou, o juiz deu 15 anos para ele, pastor. Eu quero que você ora para quê, irmã? Não entendi, para quê? Porque eu estou com saudade do meu filho, eu queria que ele voltasse para casa. Ele roubou e matou, o juiz deu 15 anos, é pouco, hein? 15 anos é pouco, hein? Você está pedindo oração para quê? Para ele sair da cadeia? Para Deus tirar ele da cadeia? Que Bíblia que você está lendo, hein? Está claro aí? Como que você pediu oração para quem matou e roubou? Oração para ele se converter? E eu vou orar. Oração para ele se converter, eu vou orar. Uma oração para ele sair da cadeia? E a mãe que ele tirou o filho? E o pai que ele tirou? E a criança que ele matou? A mãe que ficou sozinha lá? Eu vou orar para ele sair da cadeia? Eu estou indo contra quem? Contra quem que eu estou indo? Contra Deus que colocou autoridade na terra para castigar quem faz o mal. Isso é Romanos 13. Só se está claro. Eu posso ir contra? Não posso. Romanos 13, verso 5. Portanto, é necessário, Romanos 13, 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo. Agora lá vem. Mas também por causa da consciência. Ou seja, quem não deve, não teme. Eu não fiz nada. A polícia está ali. Mas eu não fiz nada, ué. Agora, se você fez o mal, ele está ali para te pegar. Por que você está correndo? Porque nós assaltamos, nós matamos, nós roubamos. Então, você não vai correr? Eu não fiz nada. Eu estou indo para a igreja, vou correr por quê? Vou correr para não perder o culto. Está claro? Isso é o tema hoje, entendendo Romanos 13. Faz parte do apostolado. Apostolado, hein? Não é outra coisa não. Nossa, Paulo está mandando castigar. Ele não diz que não há nenhuma condenação? E não há mesmo. Mas se praticar o mal, vai para a cadeia. Sem condenação. Está claro aí? Diga comigo, é que Paulo não misturava as coisas. Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Romanos 13, você está em Cristo, mas você matou, roubou, assaltou, vai para a cadeia. Mas eu não estou em Cristo, Paulo. Você falou que não tem nenhuma condenação. E não tem mesmo. Só que você vai para a cadeia. E vai continuar sem condenação. Mas você vai para a cadeia porque você praticou o mal. E a autoridade é agente da ira, Romanos 13, 4, para castigar quem pratica o mal. Está claro ou não está claro? Então, Gálatas 6, 7. Não erreis. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Então você não quer colher, então não planta. Não, pastor, eu não quero ir para a cadeia nunca. Então não cometa coisa errada. Não cometa crime. Porque um dia a casa cai, hein? Não tem ladrão que se dá bem. Não tem bandido que se dá bem na vida. Não tem assaltante que se dá bem. Não, por isso aquela velha frase, o crime não compensa. Você não quer ir para a cadeia, então você não anda errado. Se você andar errado, vai cair nas mãos de Deus, que colocou autoridades na terra para castigar quem pratica o mal. Diga, por isso que existe a polícia. Eu não gosto de polícia, nem a pau, detesto polícia. Mas o que você fez? Se você é um trabalhador, você vai dar glória a Deus para a polícia, que te protege do bandido. Agora, se você é um assaltante, é claro que você não gosta da polícia mesmo, né? Claro que você não gosta, só anda correndo dela, só anda brigando com ela. Romanos 13,
Versículo 6. Por esta razão também pagais tributos. Romanos 13, 6. Pois as autoridades, de novo Paulo falando, são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. O que Paulo está dizendo, hein? Foi essa organização foi estabelecida por quem? Por Deus, é o que Paulo está falando. Já percebeu que todo país tem polícia, tem exército? Quem já percebeu isso? Já percebeu que toda cidade tem polícia? O que é isso aí? É a organização de Deus. Todo país tem exército. Todo país tem polícia. Imagina se não tivesse polícia. Com polícia o bandido mata, rouba, corta o pescoço, mata uma pessoa que ele nunca viu com polícia. E se não tivesse polícia no mundo, como que ia ser? Tem que ter o veneno para matar o rato, né? Pegou? Imagina um mundo que não tem veneno para rato. O que os ratos não iam fazer no mundo? Então tem que ter o raticida, né? Se não tiver o veneno para o rato, pelo menos alguém que mate o rato. Alô? O que não pode é um mundo sem o veneno do rato ou sem que tenha alguém que mate o rato. Tá claro aí? Isso não pode. Senão os ratos, com veneno e com um matador de rato, os ratos já estão fazendo o que você está vendo aí. Você imagina se Romanos 13, verso 6. Por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. Como assim, Paulo? A quem tributo, dá o tributo. A quem imposto, dá o imposto. A quem temor, dá o temor. A quem honra, honra. Em outras palavras, faça o que tem, faça o que tem que fazer, ué. Tem que andar direito? Anda direito. Tem que ser honesto para não ir preso? Seja honesto. Não pode matar ninguém se não sai preso? Então não mata ninguém, aí você não vai preso. Não assalta, não comete o crime. Porque a polícia, a autoridade está na terra colocada por Deus, para castigar quem pratica o mal. Eu penso que Paulo foi bem claro. Para mim está claro. Por isso que eu não ando errado. Por isso que eu ando certo. Amém, irmãos? Romanos 13, 8. Agora Paulo vai tirar o arroz e feijão e vai dar um outro tipo de comida. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma. Quem recebe essa palavra? Vamos traduzir, vamos trocar isso aqui? Não seja caloteiro. É o que Paulo está falando. Não seja um mal pagador. Amém? É o que Paulo está falando. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Sublinha aí, pois quem ama ao próximo não precisa fazer jejum, não precisa subir no monte, não precisa fazer sacrifício. Quem ama o próximo cumpriu a lei. Romanos 13, 9. Com efeito, ou seja, se ele ama o próximo, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Ele ama o próximo, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Para aí. Você percebeu que tudo isso aí são mandamentos da lei? Percebeu? Romanos 13. Você quer ver? Vai lá em Êxodo 20, segundo livro da Bíblia. Abre aí. Deixa o Romanos 13 que eu já volto. Êxodo 20. Vamos ver aqui, rapidinho. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. 20, eu já achei. Estava aqui. Êxodo 20. Olha lá, Êxodo 20, versículo 13. Êxodo 20, verso 13. É um livro da lei. Explicitamente, Êxodo 20, onde as leis foram dadas. Os primeiros 10 mandamentos. Porque, quer escrever? A lei não é somente os 10 mandamentos. Amém? A lei não é só Êxodo 20.
A lei está em Êxodo, está em Levítico, está em Números, está em Deuteronômio. Teologicamente chamado de Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia. Penta, 1, 2, 3, 4, 5. Penta, 5. Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os primeiros 5 livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Teologicamente é chamado de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, onde contém a lei. Em Êxodo 20, você vai encontrar 10 mandamentos, mas na lei são mais de 600 mandamentos. Entenderam? Então, Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Olha lá o Romanos 13. Romanos 13, versículo 9. Não matarás. Então, Paulo está citando os 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. Êxodo 20, 14. Romanos 13, verso 9. Não adulterarás. Está claro o que Paulo está citando? Êxodo 20, verso 15. Não furtarás. Êxodo 20, 15. Não furtarás. Romanos 13, versículo 9. Não furtarás. Tudo aqui. Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho. Romanos 13, verso 9. Não darás falso testemunho. Está claro que está tudo igualzinho? Êxodo 20, verso 17. Só mais um. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Romanos 13, verso 9. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Aqui, não cobiçarás. Ficou claro que Paulo está citando a lei. Por isso que em Romanos 13, 8, na última linha do verso 8, ele disse: quem ama, cumpriu a lei. Por quê? Romanos 13, 9. Porque se ele ama, ele não vai adulterar, ele não vai matar. Romanos 13, 9. Ele não vai furtar, ele não vai dar falso testemunho, ele não vai cobiçar. E se há algum outro mandamento, há mais de 600. Mas ele ia colocar os 600 aqui? Tamanho que ia ser então, a Bíblia. Então ele falou, se há algum outro mandamento, tudo se resume nessa palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você quer se matar? Não. Então você não vai matar. Você não quer se matar, você ama ele como você ama você mesmo. Está claro? Você quer ser enganado? Não. Então você não vai enganar. Amarás o próximo como a ti mesmo. Você não quer ser enganado, você não vai enganar. Está claro ou não está claro? Romanos 13, pode fechar o Êxodo. Romanos 13, verso 10. Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo. Legal, né? O amor não faz mal ao próximo. De sorte, sublinha aí, o cumprimento da lei é o amor. Nossa, Paulo, eu estava aqui 6 meses em jejum, eu estava aqui fazendo sacrifício. Paulo fala, para quê? Por que você está fazendo isso aí? Se você amasse, você não precisaria cumprir a lei. Porque o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Está claro ou não está claro? Isso aqui é uma interpretação de Paulo. De novo, Paulo citou o que estava escrito em Êxodo 20. Eu não te mostrei em Romanos 9,15, que Paulo citou o que Deus disse a Moisés? E no Romanos 9,16 ele interpretou? Aqui também, ó. Romanos 13, verso 9, Paulo está citando o Êxodo 20. Aí ele pegou Romanos 13, 10, ele interpretou tudo isso como: se você cumprir a lei, quer cumprir a lei? Ame o próximo como a ti mesmo. Cumprimento da lei é o amor. É assim que ele interpretou. Por quê? Verso 9. Se você amar, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai furtar, você não vai dar falso testemunho, você não vai cobiçar. Ficou claro ou não ficou claro?
Então, o novo mandamento qual que é? Resumindo, o amor. O novo mandamento é o amor. O que Jesus disse? Não vos dou um novo mandamento. Se você amar, você não precisa cumprir tudo de novo. É uma frase que eu já falo há mais de 25 anos. Quer marcar essa frase? Marca aí. Em graça, não é tudo de novo. É tudo novo. Amém? Em graça, não é tudo de novo. Tudo que Moisés fez, tudo que fizeram na lei, eu tenho que fazer. Não. Em graça não é tudo de novo. É tudo novo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo novo. Tudo novo. Não tudo de novo. Por isso que em graça não vivemos de obras. Por que que nós não matamos um carneirinho igual Moisés matava? Por que nós não subimos no monte igual Elias, igual Moisés subia? Por quê? Eu vou fazer o que no monte? Eu vou fazer tudo de novo que eles já fizeram? Corre para Hebreus 8. Abre aí, rapidinho. Deixa o Romanos 13 aberto que eu vou terminar lá. Corre em Hebreus 8. Hebreus 8, verso 13. Hebreus 8, verso 13. Dizendo velha aliança? Não. Dizendo nova aliança. Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Você tem um paletó velho e antiquado, esse paletó não vai durar 2000 anos. Qual paletó que dura 2000 anos? O paletó desapareceu, antiquado, envelhecido. Não é? É o que Paulo está falando. Ele está dizendo, a lei já se tornou velha, antiquada, desapareceu. Tudo se fez novo. Amém, abençoados? Volta lá para terminar em Romanos 13. O tema hoje, entendendo Romanos 13. Romanos 13, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha como que Paulo interpretou, hein? Eu só vou ler. Eu não posso interpretar, eu só vou ler. Romanos 13, 11. E fazei isto. Fazer isso o quê? Amai o próximo? Conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. Sublinha, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está claro ou não está claro? Quando ele disse a nossa salvação está mais perto de nós, o que ele está querendo dizer? A vinda do Senhor. É isso que ele está falando. Mas, corre em Tessalonicenses 4, por favor. 1 Tessalonicenses, 2 minutos só. Não fecha o Romanos 13. 1 Tessalonicenses 4. Olha como que Paulo cria. Ele deixou registrado. 1 Tessalonicenses 4. Olha como que Paulo cria. Vamos ver, eu só vou ler. Eu não posso interpretar, eu não posso mudar, eu só vou ler. Tessalonicenses 4, verso 13. 2 minutos. 1 Tessalonicenses 4, 13. Paulo falou, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram. Porque muita gente já tinha morrido, né? Parente, profeta, amigo. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 14, coloca o dedo no verso 14. 1 Tessalonicenses 4, 14. Olha o que Paulo diz. Cremos, eu só vou ler, eu não posso mudar. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Paulo vai usar o exemplo de Jesus. Ele está usando Jesus. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus. Para aí. Aos que dormem em Jesus. Quantos que já não morreram em Jesus no tempo de Paulo?
Quantos que tinham morrido? 3, 4, 5? E Moisés, e Davi, e Salomão, e Jeremias. Aí você fala assim, mas quando eles morreram, eles não estavam em Cristo, mas eles foram reconciliados em Cristo. Então eles ainda continuavam mortos, claro, continuavam mortos, porque não ressuscitaram. Não ressuscitaram. Então Paulo disse, 14, cremos que Jesus morreu e ressurgiu dentre os mortos, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Quando Paulo fala isso, surge uma pergunta. Verso 14, cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Qual pergunta? Qual pergunta? Vou ler mais uma vez. A última, hein? 1 Tessalonicenses 4,14. Ao ler o verso 14, forçosamente tem uma pergunta aqui no oculto. Tessalonicenses 4,14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Qual que é a pergunta? Quando? Caramba. Claro, não tem outra pergunta. Deus tornará a trazer com ele, qual que é a pergunta? Quando? Quando? Quando ele vai fazer isso aí? Quando que ele vai trazer com ele? Quando que ele vai trazer? Aí Paulo explicou. Eu não posso interpretar. Paulo explicou quando vai ser isso. Verso 15. Quando? 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Aí ele começou a explicar. Você quer saber quando, né? Nós, os que ficarmos vivos. O que isso quer dizer? Vai ter pessoa que vai morrer. Quem que não entende isso? Os que ficarmos vivos. Vivos para quê? Circule. Para a vinda. Circule aí, para a vinda. Tessalonicenses 4,15. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não seremos antes dos que morreram. Ou seja, não precederemos os que dormem. 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Isso é o que Paulo cria. E ele deixou registrado, que o Senhor desceria do céu. Mas como é que ele vai descer do céu, Paulo? Aí ele começou a explicar. O Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo. Olha os sinais, hein? Descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Paulo está falando. Aí ele falou, e os que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro. Paulo, vai ser assim? Vai. Paulo, mas e os que estão vivos? O que vai acontecer com os que estão vivos? Porque você está falando com quem morreu, vai ressurgir na vinda. Paulo, e os que estiverem vivos? Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos. Por quê? Porque enquanto ele não vem, as pessoas vão morrendo, Enquanto a vinda não acontece, o homem nasce, cresce e morre. Então 17. Os que ficarmos vivos, vai acontecer o que com quem ficar vivo? Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram em Cristo. Verso 16. É o que Paulo disse. Eu não posso falar. Foi ele que escreveu. Eu só estou crendo no que ele falou. Se eu não crer nisso aqui, eu não posso crer que eu sou salvo pela graça, porque ele disse que eu sou salvo pela graça. Ele disse que nenhuma condenação há em mim. Como é que eu não vou crer nisso aqui? É o apostolado. Então, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E depois, Paulo, e assim, plural, estaremos. Estaremos quem? 16. Os que ressurgirão em Cristo. 17. Os que foram arrebatados. Então, assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo, mas o que eu falo para as pessoas? 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é assim? Era só para o tempo de Paulo?
Então eu não posso consolar as pessoas com estas palavras. Eu preciso de uma outra Bíblia mais atual, então. Porque essa palavra aqui é de 2000 anos atrás. Se essa aqui já não vale mais, se isso aqui já aconteceu, então o que eu vou falar para as pessoas? Se Paulo mandou consolar com estas, o que eu vou fazer agora? E agora? O que eu vou fazer? Paulo escreveu, consolai com estas. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o seu o que eu vou fazer. O que eu estou fazendo já há 30 anos. Consolando com estas. Estou consolando com o que ele mandou consolar. Aquele que diz que pela graça eu sou salvo, aquele que diz que o diabo foi aniquilado, aquele que diz que eu sou uma nova criatura, aquele que diz que nenhuma condenação há em mim, também diz para eu consolar as pessoas com essas palavras. E ele me diz como será a vinda do Senhor. Aquele que me diz que pela graça sou salvo, também me diz como será a vinda do Senhor. Se não é assim, então será que eu não sou salvo pela graça? Porque é o mesmo que falou. Só quem entendeu. Eu não posso mudar. Olhem para mim. Eu não posso e não vou mudar. Eu não posso mudar. Agora eu vou mexer no cacho do marimbondo. Ô pastor, mas lá em Mateus 24, pode parar. Pode parar, porque a graça e o apostolado não mexeu com Mateus 24. Pode parar. Não, pode parar. É que lá em Mateus 24, Jesus falou, pode parar. Porque Paulo, em 14 cartas, não mexeu com Mateus 24. E ele interpretou desta forma. E eu não posso mudar. Ele falou, eu já li hoje Coríntios 3:10. Ele diz, eu pus o fundamento, ninguém pode pôr outro. Eu não posso mudar. É que lá em Mateus 24, não quero saber de Mateus 24. Eu quero saber do que o apostolado trouxe para a igreja. Mateus 24 é antes da igreja. Tessalonicenses 4 é para a igreja. Eu não posso mexer. Eu não posso mexer em Mateus 24. Paulo, o perito arquiteto que pôs o fundamento, não mexeu em Mateus 24. Pelo contrário, ele já interpretou e já deixou registrado. Como é que eu vou mudar isso aqui? Agora você acha que eu vou lá, escondido de Paulo, mexer em Mateus 24 para alterar o que Paulo escreveu? Eu não sou retardado, eu não sou louco. Vou falar de novo. Você acha que eu vou, escondido de Paulo, eu vou lá em Mateus 24 e interpretar e trazer para a igreja o que Paulo não trouxe? Você acha que eu vou fazer isso? O que Paulo trouxe para a igreja já está aqui. Coríntios 3:10. Ninguém pode pôr outro fundamento. Está claro ou não está claro? Tem gente indo em Mateus 24 escondido de Paulo. Vai escondido. Vai escondidinho de Paulo. Ele vai lá em Mateus 24 escondido. Ele vai lá, mexe, fuça, sem autorização do Espírito Santo. Porque o que Paulo escreveu foi autorizado pelo Espírito Santo. Se alguém sai do apostolado e vai lá fuçar para trazer para a igreja, está saindo do apostolado de Paulo, está mudando o fundamento de Paulo. O que não pode acontecer? Ele disse, ninguém pode pôr outro fundamento. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu entendo isso? Ponto final. Vamos terminar com Romanos 13. Não. Se eu vou mexer em Mateus 24, então eu não preciso de Paulo para nada. Ele disse que ele é o apóstolo dos gentios. Então eu não preciso de apóstolo dos gentios. Se eu vou mexer em Mateus 24, se eu vou mexer em textos que Paulo não citou, então eu não preciso do apostolado. Eu não preciso de nada. Sendo que o apostolado é uma direção de quem para a igreja? De Deus. Como é que eu vou mudar essa direção? Por isso que ele disse que ninguém pode pôr outro fundamento. E os que estão mexendo por aí, em coisas que Paulo não trouxe aqui no apostolado, está trazendo confusão para a igreja. E o que Paulo disse em Coríntios 14:33? Deus não é Deus de
De confusão. Por que está tendo confusão? Porque a pessoa sai do apostolado, vai lá mexer e traz para a igreja. E aí vai dar confusão mesmo, irmão. Aí o Espírito Santo não vai assinar embaixo. Porque saiu do... Romanos 12:3. Não saiba além do que convém saber. Fica quietinho no apostolado. Quem está entendendo? O Espírito Santo não quer que eu fale mais. Só isso aí. Se quiser voltar a fita e assistir, você assiste. É fita que fala? Não é mais fita, não? Como é que fala quando volta um pouquinho? O play? Se quiser voltar o play, não é mais fita, não? Romanos 13, vamos terminar. Romanos 13, versículo 11. Por que eu fui ler o Tessalonicenses? Por causa de Romanos 13, 11. Por isso que eu li o Tessalonicenses, por causa de Romanos 13, 11. O que Paulo disse em Romanos 13, 11? Fazei isto o quê? Amar o próximo como a ti mesmo, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Se faz 10 anos, então é 10 anos a menos. Se faz 30 anos a menos. Está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Entendeu? É isso que ele está falando. Verso 12, vamos terminar, Romanos 13, 12. O tema hoje, entendendo Romanos 13. Mexi até em outros assuntos pela direção do Espírito Santo. Romanos 13, 12. A noite é passada e o dia é chegado. A noite quer dizer, a lei já acabou e o dia é chegado, a graça. Então, rejeitemo-nos, pois, as obras das trevas, as coisas erradas, seja obras mortas, rudimentos, obras carnais. Rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Lá em Efésios 6, ele fala da armadura de Deus, que são as armas da luz. Do lado aqui, ó, Romanos 13, 12, ó, armas da luz. Escreve aí, ó, Efésios 6. Escreve aí, Efésios 6, do 10 ao 18. Vê se consegue escrever na sua Bíblia aí. Armas da luz. Armas da luz, ele está se referindo à armadura de Deus, amém? Efésios 6. Vamos terminar? Romanos 13, 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Para terminar, Romanos 13, 14. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, revista-se de Cristo e não fique preocupado aí com os desejos, né? Em ficar satisfazendo sua carne. Porque se você for satisfazer sua carne, a carne é insaciável, né? Com desejos, concupiscências, né? Nocivas, loucas e nocivas. Paulo disse, traduzindo Gálatas 5, ande no Espírito e não satisfará, Gálatas 5,16, não satisfarás os desejos da carne. Amém? O assunto hoje foi entendendo Romanos 13. Vamos agradecer a Deus? Logo, logo termina o livro de Romanos, hein? Vamos agradecer a Deus? Pai, para a tua glória, com orgulho eu digo, orgulho e temor a Deus, recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Segundo a graça que foi dada a Paulo, não vamos além do que nos convém saber. Não vamos além do que está escrito. E isso para a tua glória. Cremos e recebemos e entendemos que Paulo é o apóstolo dos gentios. E ele glorificou o ministério dele. Ele é o mestre, o pregador dos gentios, luz dos gentios. Não precisamos e nem podemos e nem devemos ir além do que está escrito. Devemos nos submeter à sua graça em Cristo e à revelação que o Senhor deu a Paulo para nós os gentios, e isto nos basta. Pois o apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja, cuja mesma Paulo chama de sã doutrina, a qual nós recebemos por amor do seu nome, para a obediência da fé. Sim, Senhor, nós estamos em obediência por fé, obediência à tua graça, obediência a este apostolado. Não iremos além
não iremos além do que nos convém saber, porque até Moisés disse: as coisas encobertas pertencem a Deus, porém as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Graças te damos pelas coisas que nos foram reveladas através do apóstolo Paulo. Por isso, mais uma vez, eu digo diante de ti, nós recebemos a tua graça e o apostolado do apóstolo dos gentios, por amor ao seu nome, para a obediência da fé. Graças a Deus. Quem pode falar amém? Graças a Deus. Esqueci uma coisa. Próximo sábado, hoje é dia 15 de setembro de 2021. Próximo sábado agora, dia 18 de setembro, culto de oração profética. Não há ninguém que não precise orar. E não há ninguém que não precise de oração. Então, você vem orar, né? E vem receber a oração. É assim que é na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Se alguém aí ao vivo deseja entrar no grupo MGA, grupo de WhatsApp do MGA, anote aí para adicionar lá no grupo. Cadê a caneta? Anota. 11 9 9155 3805. Grupo de WhatsApp MGA. O grupo é grande. Tem MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, MGA Rio Grande do Sul, MGA Rio de Janeiro, MGA Bahia, tem MGA Valença, lá no Rio de Janeiro, então, MGA São José dos Campos, Brasília, MGA Manaus. Então, você quer entrar no grupo MGA? MGA Pernambuco, bem lembrado. Quer entrar no grupo MGA? Escreve aí para adicionar no grupo, ó. 11, é o telefone do grupo MGA. 11 9 9155 3805. MGA WhatsApp. Vem para a graça você também. Vem. Essa é a graça e esse é o apostolado. Até sábado, pela fé, graça e paz.